Olá, turma! Nas aulas anteriores você aprendeu como uma equação diferencial de segunda ordem, ou de ordem mais elevada, pode ser escrita como um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Agora, nesta aula, nós vamos investigar diversas técnicas numéricas para trabalharmos com esses sistemas. Aqui nesse exercício, ele pede para a gente reduzir o problema de valor inicial a um sistema definido nesta aula, que é dado por isso daqui. Primeiramente, observe que tanto y como z são funções de x, onde y' é igual a f de x, yz, e z' é igual a g de x, yz. Tudo bem? Onde y de x0 é igual a y0 e z de x0 é igual a z0. Depois, observe que nós vamos chamar y' de z, certo? Com isso, nós vamos obter y duas linhas igual a g de x, y e y', ok? Onde y de x0 é igual a y0 e y' de x0 é igual a z0, certo? Com isso, nós vamos obter um problema de valor inicial de segunda ordem. Agora, vamos lá resolver o exercício. Primeiramente, nós vamos definir, certo? Z igual a y', conforme nós fazemos aqui. Tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte, que y duas linhas menos y é igual a x, certo? Que esse é o nosso problema, onde z é igual a y', ok? Fazendo isso daqui, nós vamos obter o quê? Que z de 0 é igual a y' de 0, que é igual a 1, certo? Pois é esta informação que nós temos aqui. Tudo bem? Então, nós só trocamos a variável. Logo, como que pode ser reescrita esta nossa equação diferencial? Ela vai ficar da seguinte forma: y duas linhas é igual a y mais x, certo? Ou z' é igual a y mais x, certo? Pois se z é igual a y', então z' vai ser igual a y duas linhas, tudo bem? Então, como que nós vamos obter, né? Como que vai ficar o nosso sistema? Vai ficar da seguinte forma: y' é igual a z, certo? Z' é igual a y mais x, y de 0 é igual a 0 e z de 0 é igual a 1. Tudo bem? Pronto. Você conseguiu reduzir esse problema a um sistema. Aqui nesse exercício, ele pede para utilizar o método de Euler para resolver este problema de valor inicial neste intervalo com h igual a 0,1. Primeiramente, observe que nós temos as seguintes informações do problema anterior. Nós temos que z é igual a y', que z' é igual a y mais x, que x0 é igual a 0, y0 é igual a 0 e z0 é igual a 1, certo? Feito isso, ou seja, reduzido a um sistema, nós temos que, através do método de Euler, temos que o nosso yn mais 1 é igual a yn mais hy' de n, e o nosso zn mais 1 é igual a zn mais h, que multiplica z' de n, certo? Agora você vai aprender a como aplicar esses resultados. Então, vamos lá. Primeiramente, para n igual a 0. O que nós vamos obter? Nós vamos ter que calcular o nosso y' de 0, certo? Porque nós vamos precisar aplicar aqui. Que mais? Nós precisamos calcular o nosso z' de 0, certo? Que mais?
nós vamos precisar do nosso y0 e do nosso z0 para poder calcular aqui o y1 e o z1, tudo bem? Então, vamos lá fazer passo a passo. Quem é o nosso y'0? Aí você olha para cá, nós temos que vai ser f de x0, y0, z0, que é igual a quem? Ao próprio z0, que é igual a 1. Tudo bem? Quem é o z'0? Vai ser esse daqui, ou seja, g de x0, y0 e z0, ou seja, vai ser o y0 mais o x0. Então, y0 mais o x0. Quem é y0? 0. Quem é o x0? 0 também. Então, vai ser o quê? 0 mais 0, que é igual a 0. Certo? Agora, nós vamos precisar do nosso y0 e do nosso z0 para poder calcular aqui o y1 e o z1. Tudo bem? Então, vamos lá fazer passo a passo. Quem é o nosso y'0? Aí você olha para cá. Nós temos que vai ser f de x0, y0, z0, que é igual a quem? Ao próprio z0, que é igual a 1. Tudo bem? Quem é o z'0? Vai ser esse daqui, ou seja, g de x0, y0 e z0, ou seja, vai ser o y0 mais o x0. Então, y0 mais o x0. Quem é y0? 0. Quem é o x0? 0 também. Então, vai ser o quê? 0 mais 0, que é igual a 0. Agora, nós vamos calcular o nosso y de 0 mais 1 e o z de 0 mais 1. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Nós temos que o y de 0 mais 1 é o nosso y1, certo? E quem é o y1? É o y0 mais hy'0, certo? Quem é o y0? É 0. Mais h é 0,1 vezes y'0, que é 1. Então, vezes 1. Isso daqui vai dar exatamente 0,1. Ok? E quem é o nosso z de 0 mais 1? Vai ser o z de 1, que vai ser exatamente o z1, z0, desculpa. Então, aqui é z0 mais hz'0, certo? Quem é o nosso z0? É 1. Quem é o h? 0,1. E quem é o z'0? É 0. Logo, isso daqui é igual a 1. Tudo bem? Certo. E agora, para n igual a 1, como que ficaria isso? Nós vamos precisar aqui do nosso y'1, do nosso z'1, certo? Nós vamos precisar do nosso y1 mais 1, ou seja, y2, e do z1 mais 1, ou seja, o nosso z2. Ok? Isso daqui é igual a quanto? Quem é o nosso y'1? Vai ser o f de x1, y1, z1, ou seja, o próprio z1. Quem é o z1 que você acabou de calcular? É 1, certo? Quem é o z'1? É o g de x1, y1, z1, certo? E quem é esse? Vai ser o x1 mais o y1, certo? Quem são esses valores que você encontrou? Você encontrou y1 como sendo 0,1 e o nosso x1 é igual também a 0,1. Então, vai ficar assim, ó, 0,1 mais 0,1, 1, 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 1
certo? Quem é o nosso y2? É o y1 mais HY'1. Assim como o Z2 vai ser o Z1 mais HZ'1. Aí você vem aqui e substitui esses valores, certo? Quem é o nosso y1? Você encontrou aqui como sendo 0,1, então vai ser 0,1 mais o h, que é 0,1, que multiplica o y'1, né? Que é igual a 1, que você encontrou aqui. Isso daqui vai dar exatamente 0,2, certo? E aqui, nós vamos ter que o nosso Z1 é igual a quanto? Você olha aqui, Z1 é igual a 1, mais 0,1, que multiplica o Z'1, que você encontrou aqui como sendo 0,2. Ou seja, nós vamos ter aqui 1,02, certo? E assim você vai fazendo para os outros valores de n. Então, você vai fazendo o mesmo processo. Fazendo isso, nós vamos ter a seguinte tabela. Observe que o valor de xn está entre 0 e 1. Do mesmo modo, é especificado na tabela o valor de h como sendo igual a 0,1 e os valores de xn e zn. Aqui nesse exercício, ele quer que utilize o método de Runge-Kutta para resolver esse problema de valor inicial neste intervalo com h igual a 0,1. Observe que no exercício 1, você já aprendeu a transformar esse problema de valor inicial num sistema, certo? E agora, o que você vai fazer? Você vai utilizar o método de Runge-Kutta, que consiste no seguinte: o y de n mais 1 é determinado por esta equação e o z de n mais 1 é determinada por esta equação aqui, onde K1, K2, K3, K4, L1, L2, L3, L4 são definidos a seguir. Utilizando as definições destas variáveis e arredondando os resultados para 3 casas decimais, nós vamos obter os seguintes valores. Então, vamos lá. Primeiramente, observe que para calcular o y de n mais 1, nós vamos precisar de quem? Nós vamos precisar do yn, do K1, K2, K3 e K4. Mesma coisa para calcular o z de n mais 1. Nós precisamos do Zn, do L1, L2, L3 e L4. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando n é igual a 0, quem é o nosso K1? O nosso K1 é H de F de x0, y0 e z0, certo? Ou seja, H de F, quem é x0? 0. Quem é y0? 0. Quem é z0? 1. Então, vai ficar 0, 0, 1. Certo? Isso daqui vai ser quem? O H, que é 0,1, que multiplica a F nesses pontos, ou seja, 1. Isso daqui vai dar exatamente 0,1, ok? E agora, vamos calcular o nosso L1. Quem é o L1? H de G de x0, y0 e z0. Ou seja, H de 0, 0, 1 também, certo? E quem é esses valores? 0,1, que multiplica quem? 0 mais 0, certo? Lembre que a nossa G, ela é definida desta maneira aqui. Então, isso daqui vai dar exatamente 0. Agora, nós vamos calcular o nosso K2. Opa, faltou aqui o G, né? G de 0, 0, 1. Enfim, quem é o nosso K2? É o H, certo? Da F de x0 mais meio de H, certo? E y0 mais meio de K1 e z0 mais meio de
L1. Esse é o nosso K2, ok? Ou seja, nós vamos ter aqui H da F, certo? De x0 é quanto? É 0. Mais meio, quanto que é o H? 0,1, certo? A outra coordenada. Quem é o y0? Você observa aqui, é 0 mais meio. Quem é o K1? 0,1. E a outra, nós temos aqui o Z0, que é 1, mais meio do L1, que nós calculamos aqui, que é 0. Ok? Resolvendo isso, nós vamos obter assim, ó, H da F, certo? Quando você calcular isso daqui, você vai obter 0,05, 0,05 e 1. Ou seja, nós vamos ter isso daqui igual a H, que é 0,1, vezes, aí você lembra, quem é a minha função F aplicada nestes pontos aqui? Sempre é igual ao nosso Z, certo? E o nosso Z aqui é igual a 1. Então, 1, e aqui nós temos 0,1. Tudo bem? Observe que nós já calculamos o K1, o nosso L1 e o nosso K2, certo? Agora nós vamos continuar. Vamos determinar agora o nosso L2, que é H, que multiplica a função G, certo? x0 mais 1 sobre 2H, y0 mais 1 sobre 2, só que agora vai ser o que? O K1, certo? E Z0 mais 1 sobre 2 L1. Tudo bem? Esse é o valor do nosso L2. Observe que a expressão aqui de dentro é idêntica da F. A diferença é que aqui é a função F e aqui é a função G. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter H de G. Aqui nós já tínhamos calculado. Vai dar 0,05, 0,05 e 1, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, 0,1, que multiplica a soma, certo? De 0,05 mais 0,05. Porque a nossa função G é definida desta maneira aqui. Resolvendo isso, você vai obter 0,01. Tudo bem? Para o nosso L2. E agora, vamos calcular o K3, tá? Então, já calculamos aqui o L2. Vamos agora calcular o K3. O K3 a gente calcula da seguinte forma. H, que multiplica F, de x0 mais 1 sobre 2H, y0 mais 1 sobre 2K2, certo? E Z0 mais 1 sobre 2L2. Tudo bem? Então, agora nós vamos obter o quê? H da F. Quem é o x0? 0 mais meio, que multiplica H, que é 0,1. Y0 é 0 mais meio, que multiplica K2. Aí você vem aqui, nós obtemos K2 como 0,1. E o Z0, que é 1, mais 1 sobre 2 de L2, certo? Então, vai ficar 1 mais 1 sobre 2 de 0,01. Tudo bem? Quando você resolver isso, você vai obter o quê? H da F de 0,05, 0,05, 1,005. Onde isso daqui é igual a quanto? Quanto que é o H? 0,1. Quanto que é a F nestes valores aqui? É 1,005. Ou seja, obtemos 0,101. Só corrigindo aqui,
faltou eu escrever o 1 sobre 2, tudo bem? Daqui da forma. Agora nós vamos encontrar os outros que estão faltando, tudo bem? Dando continuidade, agora nós vamos encontrar o L3, que é h vezes a função g de x0 mais 1 sobre 2h, y0 mais 1 sobre 2k2 e z0 mais 1 sobre 2l2, certo? E quem são esses valores? h é 0,1, certo? Que multiplica a função g. Observe que esses valores aqui nós já calculamos anteriormente, que são iguais a 0,05, 0,05 e 1,005. E quem é g aplicado nesses pontos? É aquela função x mais y. Então, nós temos neste caso aqui 0,05 mais 0,05, ou seja, nós vamos obter 0,01 para a função L3. Pronto. Agora só falta calcular o K4 e o L4. Como que nós encontramos o K4? É H vezes f de x0 mais h, y0 mais k3, z0 mais L3. Tudo bem? Ou seja, h que multiplica f, quem é x0? 0. Quem é h? 0,1. Ok? O outro, y0, 0, mais o k3 é igual a 0,101. O z0 é 1, mais o L3, 0,01. Ou seja, nós temos aqui o nosso h que multiplica f de 0,1, certo? Mais 0,101 e 1,01. A nossa função h, então, é 0,1, certo? Nosso h é 0,1, que multiplica a f nesses pontos, ou seja, somente 1,01. Logo, a nossa K4 é 0,101. Tudo bem? Agora, o nosso L4, que é h de g de x0 mais h, y0 mais k3, z0 mais L3. Ok? Ou seja, nós temos h de g de quanto? Esses valores aqui, observe que são os mesmos daqui, certo? Logo, nós vamos obter 0,1, 0,101 e 1,01. Ou seja, h é 0,1, que multiplica quem? Lembre, a função g é x mais y, ou seja, esse mais esse, certo? Então, é 0,1 mais 0,101. Isso daqui vai ser exatamente 0,02, ok? Então, pronto, você encontrou o K4 e L4. Observe que agora você consegue determinar o nosso yn mais 1 e zn mais 1. Por quê? Nós estamos calculando para n igual a 0, certo? Então, aqui é quando n é igual a 0. E nós já temos o valor de y0 e z0, certo? Então, quem vai ser o nosso y1, ou seja, o 0 mais 1? Vai ser y0 mais 1 sobre 6, k1, mais 2k2, mais 2k3, mais k4. Isso daqui é igual a quanto? Quem é o y0? 0. Mais 1 sobre 6, que multiplica. Quanto é o k1? 0,1. Vezes 2 vezes o k2, que é igual a 0,1. Mais 2 vezes o k3, mais o k4, que nós obtemos como sendo
0,101 também. Certo? Isso daqui vai dar igual a 0,101. Então, este é o valor da sua y1. E quem é a z1? É a z0 mais 1 sobre 6, L1 mais 2, L2 e assim sucessivamente, né? Então, L1 mais 2, L2 mais 2, L3 mais L4. Quem é Z0? 1. Mais 1 sobre 6, que multiplica quanto? L1 deu 0. Nós vamos ter aqui 2 vezes L2, que é 0,01. Mais 2 vezes o L3, que é 0,01, certo? Que nós encontramos aqui. Mais o L4, que é 0,02. Isso daqui, quando você resolver, você vai obter 1,01. Aqui no exercício 4, ele pede para utilizar o método de Adams-Bashforth-Moulton para resolver o problema de valor inicial no intervalo 0,1 com h igual a 0,1. Lá do exercício 1, decorre que z é igual a f de x, y, z e que g de x, y, z é igual a x mais y. Além disso, no exercício anterior, ou seja, lá no método de Range-Kutta, nós temos uma tabelinha, certo? E aqui eu peguei algumas informações dela. Então, para você utilizar esse método, você precisa primeiramente destas informações, ok? Feito isso, com o auxílio das definições que você vai ver agora, nós vamos utilizar o método. Então, vamos lá. Quem vai ser o nosso y'0? Vai ser o próprio z0, que é igual a 1. Tudo bem? Quem é o nosso y'1? É o nosso z1, que é igual a 1,01, certo? 00, ok? Quem é o nosso y'2? Vai ser o nosso z2, ok? Que é igual a quanto? Aí você vem para cá, olha aqui, é 1,0401. Quem é o y'3? É o nosso z3, tá? Que é 1,0906. Tudo bem? Quem é o nosso z'0? É o y0 mais o x0, ou seja, 0 mais 0, que é igual a 0. Então, esse é o valor do z'0. Quem é o nosso z'1? É o y1 mais o x1, ou seja, o z'1 é quem? Vai ser o nosso y1, você olha para cá, né? Que é 0,1003 mais o x1, que é 0,1, tudo bem? Então, quando você somar isso, vai dar 0,2003, ok? Quem é o nosso, vou colocar aqui, z2', é y2 mais o x2, certo? Você vem aqui, quem é o y2, quem é o x2, soma os dois, vai dar exatamente 0,4026, ok? Mesma coisa para o z3', vai ser quem? O y3 mais o x3. Quando você realizar essa soma, você vai obter 0,6090. Agora, encontradas essas informações, nós vamos aplicar o método para resolver este problema de valor inicial. Você vai observar que nós vamos utilizar mais casas decimais para encontrar essa solução, ok? Aqui eu peguei somente as primeiras para você poder entender o método, tudo bem? E não ficar muito grande aqui. Vamos lá aplicar o método?
Observe que a partir de n igual a 3, nós conseguimos aplicar o método adotado. Nesta tabela constam todos os valores obtidos para os preditores e corretores para valores de x no intervalo de 0 a 1.